Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta, trazendo mais informações. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de dezembro, e aumenta a expectativa. Ontem tivemos várias reuniões, mas tudo ficou para ser definido hoje. Então, hoje vou trazer notícias sobre o futuro dos R$ 400 de forma permanente. Aqui, os debates, as análises, as reuniões devem acontecer hoje, terça-feira, lembro, hoje dia 14 de dezembro, tá? Muitos parlamentares técnicos dizem que vai ter acordos. A hashtag R$ 400 permanente continua. Você que deseja que os R$ 400 de forma permanente continue, né? Então, R$ 400 permanente. É isso que queremos. Não queremos R$ 400 provisório. Eu lembro que o Senado votou e aprovou em 3 reuniões, 3 votações na comissão do CCJ do Senado. Foi aprovado. Depois tivemos 2 turnos, também foi aprovado. Você sabia que dos 81 senadores, 33 senadores não queriam aprovar a PEC? Mas aí houve 7 mudanças no texto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, acatou o pedido dessas mudanças para garantir a aprovação. E foi isso que aconteceu. O Senado aprovou a PEC 23, porque R$ 400 de forma permanente, de forma unânime. Todos os senadores pediram isso e foi o que aconteceu. O governo conseguiu vencer essa guerra no Senado. Então o Senado aprovou de forma permanente. Agora a gente está dependendo da definição da Câmara, coisa que parecia ser mais fácil, mas parece estar mais complicado. Alguns técnicos, alguns parlamentares dizem que podem definir hoje. Já outros parlamentares, principalmente parte da oposição, dizem que não. É muita coisa para ser debatida, isso pode não dar tempo e ficar para o próximo ano. A verdade é que esses R$ 400 sendo permanente, ou seja, se essa PEC for aprovada e o governo conseguir uma fonte, apenas uma fonte, de onde vai vir o dinheiro, estaremos confirmando os R$ 400. Se tiver algum pedido de vista, debates, muito contratempo, ou seja, se perder tempo nesses debates, análises, enfim, aí de fato deve ficar para o próximo ano. Eu lembro que se definir isso hoje é uma terça-feira, dia 14 de dezembro, se a Câmara dos Deputados votarem sem mexer no texto que saiu do Senado, ou seja, se não houver alteração, se aprovar como veio do Senado, então teremos os R$ 400 aprovados de forma permanente, porque aí o governo apresentaria uma fonte que pode ser a reforma do imposto de renda, pode ser a privatização, enfim, de alguma empresa. Pode, tem saída e deve aprovar. Porém, se a Câmara mudar o texto, alterar alguma parte do texto, mesmo aprovando, aí vai ter que voltar para o Senado. Será que os senadores estarão dispostos a concordar com as mudanças na Câmara? Aí gera expectativa, tensão, outro problema pode chegar. A verdade é que hoje teremos o futuro dos R$ 400 em jogo. Debates, provavelmente vamos torcer que haja votação para definir tudo isso, porque vai ser bom para você, R$ 400 permanente, vai ser bom para quem está na fila de espera, porque aí já poderá entrar em janeiro, e vai ser bom também para quem já está recebendo os R$ 400 nesse mês de dezembro, porque o retroativo de novembro, se for aprovada a PEC, esse valor de novembro já sairá no próximo mês de janeiro. Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Mais um dia começando, a gente trazendo informações. Quero desejar um dia abençoado por Deus para você, tá? Um dia especial. Para detalhar agora todas essas informações, é o seguinte: a Câmara deve votar hoje, terça-feira, a proposta do Senado, né, que alterou as regras dos precatórios. Essas mudanças que foram feitas foi para ajudar a população. Os senadores votaram justamente com esse intuito. O principal ponto é os R$ 400 permanente, que o Senado aprovou. O texto remanescente da PEC dos precatórios pode ser votado diretamente já pelo plenário. Isso é o quê, Alex? Isso é muito bom. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 46/21, cria até 2026 um limite anual para o pagamento de precatórios pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Eu já vinha falando que a PEC aprovada é bom para o governo federal, porque aí vai ter uma folga nas verbas, e vai ser bom para os estados e os municípios,
Juntos, estados e municípios devem à União cerca de 143 bilhões de reais. Por isso que houve muita pressão também por parte desses prefeitos e governadores para que senadores de oposição voltassem atrás, como desejavam votar contra, votaram a favor. E foi isso que aconteceu. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Pela proposta, haverá um limite na proposta orçamentária para os pagamentos com as sentenças judiciais equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, corrigido pelas mesmas regras de correção do teto de gastos da União. A PEC é oriunda do Senado, onde já foi aprovado. O texto representa a parte da PEC dos precatórios, que é a PEC 23/21, que foi modificada pelos senadores e precisa agora da análise dos deputados. A votação da proposta está prevista para hoje, terça-feira, pelo plenário da Câmara. A sessão está marcada por volta das 9 horas da manhã. A parte de consenso entre as duas casas legislativas foi promulgada. Bem, com o limite do pagamento de precatórios, será aberto aí um espaço fiscal de mais de 39 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, segundo estimativa da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. Já outros 4 bilhões de reais serão abertos com os precatórios parcelados fora do limite, chegando aí a um total de 43 bilhões de reais. Somando as mudanças no cálculo do teto de gastos, que já foram promulgadas na Emenda Constitucional 113, o espaço fiscal no próximo ano vai aumentar de 106 bilhões para 108,4 bilhões de reais. Como os precatórios expedidos pela Justiça serão superiores ao limite, a PEC determina que a diferença, que é o espaço fiscal no texto, será vinculada a gastos sociais como Programa de Transferência de Renda e Assistência Social. Nesse caso, é o que faz toda a diferença para que o Auxílio Brasil seja beneficiário, ou seja, que seja beneficiário o programa. Então, se o programa se torna beneficiado, então os seus beneficiários vão ganhar com isso. Os precatórios não pagos por falta de margem financeira terão prioridade nos anos seguintes, observada a ordem cronológica. A proposta orçamentária deverá ainda conter montante suficiente para cobrir os gastos com as sentenças judiciais mais baixas, que são as requisições de pequeno valor, as famosas RPVs, que na União representam obrigações de até 60 salários mínimos. É aquilo, o governo vai pagar a quem deve até 60 salários mínimos, que hoje dá em torno de 66 mil reais. Sobre essa questão do salário mínimo, inclusive, de 1.100, que está nesse ano 2021, 2022, tinha uma previsão de chegar a 1.167, mas agora, devido à inflação, a alta dos dois dígitos, o salário mínimo deve chegar aí a R$ 1.210. R$ 1.210, inclusive já vai beneficiar os aposentados, os pensionistas, os idosos deficientes que recebem BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que eles têm direito ao salário mínimo. Então, tudo indica que o novo salário mínimo vai ser anunciado e estará na casa de R$ 1.210 para o início já de 2022, tá? Sobre as mudanças no Senado, a proposta traz outras regras para os precatórios. O texto faculta aos credores de precatórios não pagos optar pelo recebimento do valor com desconto de 40% por meio da celebração de acordo direto perante os juízes, ou melhor, os juízos de conciliação de condenações contra a Fazenda Pública. A PEC também define a ordem de prioridade dos precatórios até 2026. Primeiro, as RPVs e os precatórios de natureza alimentícia, que são salários e pensões devidos a idosos de 60 anos ou mais, pessoas com doença grave ou com deficiência até triplo no valor fixado em lei para RPV. Em seguida, virão os precatórios de natureza alimentícia até o triplo do valor fixado em lei para RPV, demais precatórios de natureza alimentícia e também demais precatórios. Sobre a questão dos professores, o que está por trás também dessa PEC, a outra PEC, a 46/21, determina que os precatórios do antigo Fundef serão pagos em 3 parcelas anuais, da seguinte forma: 40% em 2022, 30% em 2023 e 30% em 2024. Esses precatórios, eu lembro que têm origem em ações movidas pelos estados e também pelos municípios contra a União por discordâncias na complementação ao fundo.
Com as mudanças à PEC, a estimativa é que sejam pagos mais de 7 bilhões de reais em precatórios do Fundef no próximo ano. O texto do Senado também exclui estes precatórios do limite anual e estabelece que os valores recebidos pelos estados e municípios deverão ser aplicados no ensino fundamental público. No mínimo, 60% deverão ser repassados aos profissionais, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono. A PEC estabelece também que o Congresso Nacional deverá criar uma comissão para auditar os precatórios com o objetivo de identificar as situações com maior potencial gerador de sentenças judiciais contrárias à Fazenda Pública da União. Por fim, o texto inclui na Constituição direto, pelo menos a esse ponto, de forma permanente, vai ter o direito à renda básica para pessoas em vulnerabilidade social. Isso é um ponto super positivo. Sobre a tramitação, a PEC 46/21 será analisada diretamente pelo plenário da Câmara. Se o texto for aprovado sem mudança, será promulgado. Porém, qualquer alteração, aí força o retorno ao Senado para uma nova análise e aí poderá demorar ainda mais. Resultado: hoje, terça-feira, poderemos ter uma notícia maravilhosa, que é a aprovação da PEC. O governo se preocupa também em indicar aí uma fonte para que confirme os R$400 e uma fonte para pagar de forma permanente. Muitos analistas dizem que a saída seria a questão da reforma do imposto de renda. Um dos parlamentares arquivou isso. Eu não sei porquê. Na hora que o bicho está pegando, na hora que a população pode ser ajudada, aí aparece um parlamentar ou outro parlamentar, inventa de arquivar, logo no momento que poderia ser uma saída. Só que o governo tem outras opções, como privatizar os próprios Correios, a Eletrobras, enfim. Tem outras opções também para ser apreciada. Então, o que não falta são opções para que o governo aprove a PEC, aponte uma fonte para poder pagar de forma permanente os R$400. Isso vai ser, repito, bom para você, que hoje está recebendo Auxílio Brasil, por enquanto, de R$400, mas só sob medida provisória, não é uma coisa permanente. Sendo confirmado isso, aí sim você pode comemorar, porque vai ter os R$400 de forma permanente. Vai abrir aí para janeiro os 2,5 milhões de novos beneficiários, 14,7 chegará a 17 milhões. O retroativo de novembro deve sair agora em janeiro, com a aprovação dessa PEC ainda nessa semana. E aí o governo poderá acrescentar novos beneficiários ao longo de 2022. A previsão, o governo quer atender 20 milhões, talvez pode chegar na casa dos 21 milhões. É que o governo é bonzinho? Não. O governo está tentando a reeleição. O presidente Bolsonaro está numa campanha, visitando aí várias cidades, vários estados, viajando para aqui, para ali, atrás de obras. Teve agora aí, inclusive, um incidente que aconteceu com as chuvas na Bahia, em Minas Gerais. Milhares de famílias, ficaram desabrigadas, pessoas morreram, infelizmente. E ontem teve até um bate-boca, um dos repórteres da Globo, do SBT, dos canais locais dessas regiões foram entrevistar os seguranças de forma, não toque em mim. Alguns disseram, foi ignorante, a imprensa ali está para questionar, perguntar, enfim. É uma cobertura no local. E aí, no mínimo, deveria ter educação. Só que aí eu não vou entrar no mérito da discussão, da questão, mas a gente viu o bate-boca. Teve até alguns senhores, ou um senhor chegou lá a empurrar um dos repórteres, enfim, a gente vê que é a campanha pegando fogo. Quem faz parte da situação, ou seja, os apoiadores, defende, lógico, o presidente, já quem é contra, já vão para cima. Então a gente vê que está esquentando, a eleição está se aproximando, e a gente vê aí, está pegando fogo já no início, onde está o presidente Bolsonaro, onde vai os outros candidatos também, o Lula, o João Dória, quem mais aqui? O Sérgio Moro, o Ciro Gomes, enfim, são os pré-candidatos aí que, aonde vão, está repercutindo as suas visitas, tá? Então, foi um momento indelicado, foi um incidente que aconteceu, empurra aqui, empurra ali, enfim, mas faz parte, sempre existiu isso, a gente torce que não aconteça, mas infelizmente é o calor humano, tá? Vai ser um ano que está, um ano de eleição, o próximo ano está chegando, e aí nesse ano, por enquanto agora pré-eleitoral, a pressão é muito grande mesmo. Olha, outra informação
é sobre o gás. Eu já trouxe para você a informação que o gás dos brasileiros que vai pagar metade, 50%, que deveria ter iniciado na última sexta-feira, dia 10, foi mudada a data, e aí a gente está acompanhando. Segundo o ministro João Roma Neto, a previsão é que ainda saia nesse mês. Alguns técnicos, alguns parlamentares falam que daqui para o Natal, ou seja, daqui para o dia 23, antes do Natal saia. E já outros parlamentares, outros técnicos dizem que a previsão é sair daqui para o dia 29, talvez dia 30, ou seja, já no finalzinho mesmo do ano. Vamos acompanhar isso. O que mais importante é que saia. Eu lembro que 5,5 milhões de brasileiros serão selecionados de baixa renda que vão receber esse gás que está no valor da metade, 50%. Tá? O gás de cozinha hoje está em torno de R$ 102, 102, só que segundo a Petrobras houve uma redução para R$ 96. E aí, nesse caso, a metade de 96 seria R$ 48. Então a previsão é que saia de R$ 48 a R$ 52. Vamos acompanhar. A verdade é que vai sair a metade, 50% do valor médio. Tá? Serão 5,5 milhões de famílias, as famílias maiores, ou seja, se eu tenho 2 famílias e uma família tem 4 membros e outra tem 3, essa de 4 é maior, então entra agora, tá? Baixa renda deve entrar agora. E a família menor de 3, por exemplo, nesse caso, entra ao longo do próximo ano. Então vai ser um mês sim, um mês não pago, serão 5 anos, 30 parcelas. O objetivo do governo é atingir uma meta de 19 milhões de brasileiros para serem atendidos aí com o gás dos brasileiros. Tá? Então é acompanhar tudo isso de perto. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Que Deus dê um dia tranquilo para você, tá? Um dia de realização de sonhos. Deus leve paz, leve cura para sua casa, para o seu ambiente familiar, para toda a sua família. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.